Bem, gente, como todo mundo sabe aqui, eu sou um apaixonado por futebol, vibro com futebol, e não é vantagem nenhuma para mim isso, porque muita gente gosta de futebol nesse Brasil, né? É uma coisa que mexe com a gente. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é de que Deus ama essa estratégia do esporte, para que o nome dele vá mais longe. Um jogador de futebol ele tem uma oportunidade que pastor nenhum vai ter. Imagina se eu, ao invés de pastor daqui, eu fosse titular do Barcelona, faço o gol da final. Os microfones do mundo inteiro vêm para a minha boca, sim ou não? E aí eu posso falar, valeu, a equipe está de parabéns. Ou eu posso falar, olha, Deus é fiel. Né? Cada um vai dizer o que tem no coração. Então, Deus tem levantado homens e mulheres fiéis, que se utilizam da sua vocação, da sua capacitação esportiva, e mais que isso, da sua cabeça, da sua mentalidade vitoriosa, porque não adianta jogar bem. Eu conheço gente que na pelada arrebenta, mas quando botou, tinha uma torcida, o técnico chamando, aí é outros 500, né? É outros 500. Tem que ter personalidade. E hoje vai falar para a gente alguém que é muito amado nessa igreja, muito querido, que é o Castan. O Castan começou aqui no Brasil, seleção brasileira, jogou na Roma e teve algumas situações da vida dele. Se eu contar a vida dele, aí ele não tem o que falar, né? Então, Castan, vem cá, nós queremos receber você com uma salva de palmas nesse instante. E nós temos certeza de que Deus vai te usar, meu irmão, para nos abençoar. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Dá um nervosismo aqui de cima, aqui. Não estou acostumado não, mas como o pastor falou, que não possa ser eu, mas que Deus possa estar usando a minha vida para trazer uma mensagem para vocês. O pastor um dia foi em casa almoçar, contei um pouquinho da minha história para ele. Ele falou, Leandro, tu precisa ir na igreja dar o teu testemunho. Eu falei, como assim, pastor? Calma aí. Aí ele falou, não, vamos marcar um dia para você ir lá dar seu testemunho e estou aqui hoje. E hoje é um daqueles dias que eu, por muito tempo na minha vida, perguntava por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso? E hoje é um daqueles dias que Deus mostra, está vendo por que aconteceu aquilo na sua vida? Então, estou aqui hoje para contar um pouco da minha história para vocês. E para começar a contar minha história, eu tenho que voltar lá atrás. Meu pai foi jogador de futebol também, é um ex-atleta profissional. Conheceu a Jesus através de um culto desse, de atleta de Cristo. Meu pai, ele conheceu Jesus em 1993, quando ele jogava no Monte Azul Paulista, um time pequeno do interior de São Paulo. E foi ali que começou, que Deus entrou na vida da minha família e alcançou a minha vida também, a vida dos meus irmãos. E eu, quando olho para trás, eu lembro sempre, eu era membro da primeira igreja batista de Jaú. Então, quando eu penso no cristianismo, eu lembro eu quarta-feira à noite lá na igreja, escutando, cantando hino do cantor cristão, domingo de manhã fazendo a escola dominical, domingo à noite indo ali na igreja. Naquele momento ali, para mim era tudo diversão, mas você que é pai e tem seu filho, leva seu filho na escola dominical, leva seu filho na quarta-feira, no culto, porque a mensagem fica, meus irmãos. Depois, um dia, quando ele for embora, como aconteceu comigo, que eu fui embora, a sementinha estava ali no meu coração. E quando eu mais precisei, Deus estava ali do meu lado e falou com o meu coração. E eu fui crescendo assim, dentro da igreja, praticamente dentro do lar cristão. Meu pai, com a dificuldade da vida do atleta profissional, jogando em time pequeno, com muita luta, muita dificuldade. Aí foi quando meu pai se aposentou. E eu já com 16 anos, estava na hora de começar a trabalhar. E aí meu pai virou para mim e falou assim, e aí, Leandro, o que você vai querer fazer? Pai, eu quero jogar futebol, mas aonde eu vou jogar futebol? Tem o time aqui da cidade, que é o 15 de Jaú, mas não paga. Eu quero ajudar o pai a começar a trabalhar agora, arrumar algum dinheiro para poder ajudar na casa. Aí eu falei, pai, eu acho que vou ter que trabalhar, não tem como ser jogador, não vou conseguir ajudar o senhor. Aí eu lembro que, aí eu começo a lembrar para trás, eu vejo que em todo momento Deus estava guiando a minha vida para chegar até hoje. Aí eu lembro quando eu falei para meu pai que eu não ia mais jogar futebol, naquela tarde tocou o telefone, era um amigo dele, empresário, que falou assim, Marcelo, quer levar o Leandro para fazer um teste no Atlético Mineiro? Aí meu pai olhou para o lado assim,
Aí falou, vou falar com ele aqui. Filho, você quer ir fazer um teste no Atlético Mineiro? Eu falei, Atlético Mineiro? Em Belo Horizonte? Eu em Jaú, interior de São Paulo, BH, 700 quilômetros de Jaú. Eu falei, vamos lá, vamos embora. Aí no outro dia eu estava dentro do ônibus, indo para Belo Horizonte. E antes de pegar esse ônibus, meu pai me chamou no quarto, nunca esqueço isso na minha vida. Meu pai chegou no quarto e falou assim, filho, agora é a hora que você vai virar homem, você vai sair de casa. Ele falou assim, pega a tua Bíblia. Aí eu queria ler esses salmos com vocês, que foi os salmos que meu pai leu para mim naquele momento, que é Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Até aí tá bom. Meu pai me leu esses salmos e eu segui a minha trajetória. Fui lá para Belo Horizonte. E assim foi, meus irmãos. Cheguei lá, um menino do interior de São Paulo, magrinho, pequenininho. Cheguei lá, aqueles caras enormes, grandes, fortes. Falei, meu Deus, eu não vou ficar aqui não. Cheguei lá, no outro dia liguei para meu pai e falei, pai, os caras são melhor que eu, são mais fortes, são mais rápidos. Falei, não vou conseguir ficar aqui não. E assim foi indo, meus amigos, meus irmãos. Deus foi abrindo as portas para mim. Quando eu cheguei lá, o treinador não me queria no time. Eu sei que aquele treinador que não me queria foi mandado embora. Chegou outro, o cara gostou de mim, me colocou como capitão do time. Fui crescendo no Atlético Mineiro. Com 18 anos, eu estava estreando no profissional. Então, eu vejo assim que era para eu estar aqui hoje. Deus me escolheu. Não é porque eu era o bom ou era o craque. Eu não. Tinha muito cara melhor que eu. Tinha muito cara que poderia virar profissional, mas Deus escolheu e fez eu, com 18 anos, estrear no profissional. E eu sempre, aquele cara temente a Deus, estava ali lendo a Bíblia, firme, e assim foi indo a minha vida. Fui para fora do país, cheguei na Suécia, com um monte de dificuldade, volto para o Barueri, achando que já, meu Deus, não vai dar certo a minha carreira, volto para um time pequeno, um time de Série B, daqui a pouco chego no Corinthians. No Corinthians foi onde que a minha vida profissional mudou da água para o vinho, foi onde eu fui campeão brasileiro, fui campeão da Libertadores. E aí foi quando um dia eu estava acordando de manhã e meu pai falou que a Roma da Itália me queria. Aí que eu falei assim, caramba, agora o negócio ficou sério mesmo. E assim foi indo a minha vida. Eu jogava, eu lembro que eu falava para o meu pai, pai, eu corro, eu vou jogar contra atacante, os caras não passam de mim, eu estou forte, me sinto... Cara, estou me sentindo um super-herói. Eu lembro que meu pai falava para mim, Leandro, agradece a Deus, Leandro, agradece a Deus pela sua saúde. Só que dentro de mim eu pensava assim, cara, como assim? Pô, eu me garanto, sabe? Dentro de mim eu pensei assim, não, eu me garanto. Por que agradecer a Deus? Estou bem, não tem como. Chego na Roma, uma atmosfera assim, sabe? Quando eu chego lá, parece que aquele sonho de criança, entro no vestiário, vejo, tem o Totti de um lado, De Rossi do outro, saí no estacionamento do clube, é Ferrari, é Lamborghini, é Porsche, Falei, meu Deus do céu, estou vivendo um sonho. Falei, jogar bola é bom demais. Eu nem lembrava mais daquilo que eu passei para chegar até lá. Eu só lembrava assim, meu Deus, isso aqui é um conto de fadas. Eu lembro que não tinha mais nem vontade de voltar para casa depois do treino. A vontade era, ei, rapaziada, vamos para onde hoje? Vamos fazer o quê? Não lembrava mais nem de agradecer a Deus por estar ali naquele lugar. Porque o futebol, acho que como toda a profissão, ou o sucesso, é muito delicado. Eu não acredito, eu não acho que seja errado você ter um carro, não, mas tem que tomar cuidado aonde você coloca o seu coração. Porque eu tive um momento na minha vida que meu coração estava no meu carro, estava na minha casa, e estava esquecendo que Deus tinha me proporcionado tudo aquilo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, meus irmãos, porque é Deus que dá as coisas para a gente. E Ele proporciona aquilo, mas a gente tem que saber que a nossa vida pertence a Ele. E eu não acredito, pastor, eu não fiz teologias, irmão. Se eu estiver fazendo uma coisa errada, o pastor me corrige.
Mas eu não acredito que Deus castiga a gente. Eu acredito que Deus ele permite algumas coisas em nossas vidas para a gente estar podendo voltar para Ele. Porque eu não falo assim, eu me desviei do caminho. É que foi um momento da minha vida que realmente as coisas... Eu achava que eu era um super-herói, realmente. Tinha o carro que eu sempre sonhei, morava na capital da Itália, andava na rua, tinha paparazzi tirando foto. Eu me achava que eu não precisava mais de Deus. Realmente, eu falo isso para vocês, que era essa a sensação que eu tinha na minha vida naquele momento. Só que Deus ele é maravilhoso, porque eu agradeço a Deus por Ele ter permitido as coisas que aconteceram em minha vida. Porque se não tivesse acontecido aquilo, talvez hoje eu estaria jogando na Europa ainda. Mas talvez hoje eu não teria mais a minha esposa do meu lado. Não estaria mais morando com meus filhos. Porque naquele momento, quando tudo ia tão bem na minha vida profissional, eu e minha esposa brigávamos quase todo dia, ela fazia as malas para ir embora. Meus filhos, eu quase nem via eles, eu tinha um motorista para levar eles para a escola. Dava boa noite para eles, ia dormir, quase não via meus filhos. Então, agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, porque hoje eu estou aqui, no Rio de Janeiro, porque Deus permitiu que eu estivesse aqui, vivendo um momento maravilhoso na minha vida profissional também, nesse clube que é um clube que está se reestruturando, mas que tem uma torcida apaixonada, que a cada dia mostra esse amor por mim também, e eu me sinto amado aqui, sabe? Me sinto um cara muito feliz aqui. E aí, eu vivendo essa vida que eu falo para vocês, que eu vivia jogando lá na Roma, que era um momento que eu estava empolgado, vamos dizer assim. Minha mulher várias vezes me pegava bêbado para me levar para a cama, que eu não conseguia nem ir caminhando para a cama. Aí, um belo dia, nós fomos jogar contra o Empoli, fora de casa. Aí, quando eu voltei para casa, estava com os meus filhos, brincando de bola, né? Aí eu lembro que eu tive uma tontura. Do nada, uma tontura. Aí eu falei para minha esposa assim, nossa, estou com tontura. Acho que eu estou cansado, eu vou ir descansar. Aí fui para minha cama, já era quase noite, e dormi. No outro dia, quando eu acordei, a tontura estava mais forte. Aí eu voltei a dormir de novo, falei, caramba, tem alguma coisa estranha. Voltei a dormir, acordei de novo, a tontura mais forte. Aí eu liguei para o médico do meu clube e falei, doutor, estou com uma tontura muito forte. Posso passar onde o doutor estiver aí para você me dar uma olhada? Aí ele falou, estou no hospital aqui, peguei minhas coisas e fui para o hospital. Cheguei lá, fui fazer um exame de vista, os médicos não acharam nada na minha vista. Aí ele falou assim, é melhor fazer uma ressonância na cabeça. Aí quando cheguei no outro hospital para fazer a ressonância, quando eu saio da máquina, olho para o médico da Roma, ele estava vermelho. Estava vermelho. Eu falei, doutor, o que aconteceu? Aí ele não me falava nada. Eu falei, doutor, o que aconteceu, doutor? Aí ele falou assim, a gente achou alguma coisa aí na sua cabeça. Vamos ter que estudar um pouquinho para ver o que aconteceu. Aí eu fui para casa, ele me ligou no mesmo momento assim, Leandro, pega suas coisas e vem para o hospital, porque o negócio é grave. Eu sei, meus irmãos, que eu cheguei no hospital, eu já estava de cadeira de rodas, que eu não conseguia mais ficar de pé. E isso foi de um dia para o outro. Fui jogar, voltei para casa, fui dormir com um pouco de tontura, no outro dia não estava mais conseguindo andar. E assim começou a permissão de Deus na minha vida. Aquele cara que saiu lá do interior de São Paulo, que daqui a pouco foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, que chega num time da Europa que estava se achando já que era o super-herói, que ninguém passava dele, e que, sabe, deixou Deus um pouquinho de lado. De um dia para o outro, as coisas começaram a mudar. Deus permitiu que aquela tontura viesse naquele momento. E ali começou um momento muito difícil na minha vida, porque comecei a ter muita tontura e começava a vomitar muito. Durante 20 dias eu perdi 15 quilos, eu pesava 85 quilos, fui para 70, fiquei muito debilitado. A minha esposa, que naquele momento, naquele período, estava chato ser casado, eu vomitava, olhava para o lado, ela estava limpando o vômito. Eu vomitava, ela estava limpando o vômito. Meus irmãos, tem que dar valor para sua esposa também, porque quando as coisas vão mal,
é a tua família que está do teu lado. Isso eu aprendi muito, porque naquele período, quando estava tudo as coisas iam muito bem para mim, eu tinha muitos amigos. No momento que eu fiquei doente, era minha esposa e meus filhos. Então, foram momentos muito difíceis e os médicos não falavam o que eu tinha. Eu lembro que teve um dia que eu sonhei que eu estava dentro de um caixão. Eu vomitava tanto que... porque eu ficava deitado, eu tinha ficado deitado do lado direito, porque tinha um tumor na minha cabeça. Eu ficava deitado do lado direito, quando eu levantava a minha cabeça começava a girar devagarzinho, e girava forte, 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 como pensava que ia morrer realmente. Enquanto eu não vomitasse, essa tontura não passava. E assim foi quase um mês nessa situação. E Deus falando ao meu coração. E eu lembro que, quando a gente chegou na Roma, minha esposa sempre falava para mim assim: Leandro, a gente precisa fazer um culto aqui em casa. A gente precisa fazer um culto aqui porque nossa casa só tem churrasco, tem festa todo dia. A gente não faz um culto, a gente não agradece a Deus, a gente não fala de Deus. E eu falava para ela assim: não, calma, a gente vai fazer. Mas dentro de mim eu pensava assim: fazer culto aqui. Tá bom demais o churrasco. Tá. E assim foi acontecendo. Deus permitindo aquilo acontecer, ia tratando comigo, ia falando comigo. E nesse momento, um pouco antes, lá no interior de São Paulo, na minha cidade, em Jaú, o pastor Rodrigo Zuliani, mandar até um abraço para ele, que ele está assistindo, que hoje ele trabalha com os atletas de Cristo também, e ele foi fazer missões, campanha de missões, lá na minha cidade, em Jaú. Ele chegou na minha igreja e foi lá e fez a campanha para arrecadar verbas para poder viajar para a Itália. E quando acabou o culto, minha mãe chegou nele e falou assim: nossa, pastor, você vai para a Itália? O meu filho está na Itália. Aí, quem que é seu filho? É o Leandro, tal, explicou. Ah, que legal, eu estou indo para Cesena, mas quando chegando lá eu vou tentar entrar em contato com o Leandro. E aí o pastor, ele me contando depois que ele chegou em Cesena, e aí o filho dele falou assim: ô pai, você não vai ligar para o Leandro? Aí o pastor falou assim: não, meu filho, quando Deus mostrar que eu devo ligar para ele, eu vou ligar. Por enquanto eu não vou ligar, não. E eu falo para ele: pastor, se você me ligasse nesse momento, você chegou lá, eu não ia nem te atender. E realmente, porque não ia atender ele mesmo. E aí, quando eu estava nesse momento de dificuldade, que eu passava muito mal, e realmente achava que eu ia morrer, minha mãe pegou e falou assim: veio um pastor aqui na igreja, eu dei o telefone do Leandro para ele, vê se vocês conseguem entrar em contato com ele. Meu pai conseguiu entrar em contato com ele, e ele pegou as coisas dele e foi lá para Roma, em casa. Eu lembro quando ele chegou lá, eu não conseguia nem olhar para ele, assim, só cumprimentei ele. E aí foi quando Deus colocou ele na minha vida que as coisas começaram a mudar também para a minha vida. Esse cara tem uma sabedoria, que é uma pessoa enviada de Deus. Que toda palavra, tudo que ele falava, eu via que era Deus falando no meu coração. E ali eu falei para ele: pastor, quando eu melhorar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um culto aqui em casa. Antes não fazia, né, pastor? Aí teve que esperar acontecer isso para poder fazer o culto. E assim foi, meus irmãos. Eu sei que foram momentos de muita dificuldade. Que quando começa a lembrar assim, me emociona bastante, porque eu posso falar assim: nossa, eu poderia ter evitado tudo isso, poderia não ter acontecido nada disso. Mas se não tivesse acontecido nada disso, se eu não tivesse, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Talvez essa palavra aqui possa estar servindo para alguém aqui hoje. E aí, depois de 3 meses que eu fiquei doente, que foi os primeiros sintomas que eu tive, os médicos chegaram, eu com 27 anos, o médico me colocou numa sala, ele falou assim: Leandro, a gente descobriu qual que é a sua doença. No 3º mês de gestação da sua mãe, seu cérebro se formou errado, e essa doença se chama cavernoma, e os sintomas vêm dos 30 aos 40 anos. Geralmente é uma doença rara, geralmente nem tem sintomas, a pessoa morre de outra coisa, e quando vai fazer a biópsia descobre que tinha um problema no cérebro. Aí eu, assim, escutando, eu com 27 anos, estava no auge da minha carreira, e falei: não, beleza, mas e aí agora? Ele falou assim: então, agora você não pode mais jogar futebol. Agora acabou. Eu falei assim: como acabou? Ele falou assim: só tem uma solução. Ou você faz a cirurgia, ou você vai para casa e não joga futebol. Eu falei: mas como que é essa cirurgia? Eu falei assim: como que é? Tem que abrir? Ele falou: tem que abrir.
Eu falei, mas me explica um pouquinho. Não, tem que abrir, a gente vai serrar o seu crânio. Eu falei, não, eu não vou fazer a cirurgia. Parei de jogar futebol. Peguei minhas coisas, fui para o centro de treinamento, lá onde ficava toda a diretoria. E nisso, no caminho, eu já ligando para o meu pai, falei, pai, estou indo embora, não vou jogar futebol. O cara falou que eu não posso jogar, que eu tenho que operar. Eu falei, eu não vou operar. Eu falei, eu não vou operar. Aí chego lá no CT lá da Roma, chego lá para o diretor e falo, diretor, eu não vou operar, eu quero ir embora para casa. Não vou fazer isso. Ele falou, tá bom, meu filho, não tem problema. Mas vai para casa e pensa com calma. Porque eu não vou deixar você tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Aí chega em casa, olha para minha esposa e fala, amor, não posso mais jogar futebol. Ela fala assim, tá bom, vamos embora. Mas eu estou grávida. Aí eu falei, meu Deus do céu. Quando deu uma melhoradinha, a gente fez uma festinha em casa. Mas acontece. E assim, foi mais uma bênção que Deus deu, que foi a minha filha Rafaela, que deu uma força para mim, porque quando ela falou assim, amor, eu estou grávida, eu falei, meu Deus, e agora? Não posso mais jogar futebol, não posso mais trabalhar. Porque o médico falou para mim, se você não operar, você vai estar com o seu problema ali dentro ainda. O tumor ele vai continuar ali. Porque, para explicar assim, né? Eu ouvi tanto falar disso que eu entendo um pouquinho. Ele teve a malformação e a sintoma da doença é porque esse tumor ele incha. Aí ele pega um pouco de tecido cerebral, e aí foi quando eu comecei a vomitar, a ter tontura. Então, passou 3 meses e esse tumor ele voltou normal. Ele desinchou. Estava me sentindo bem já, pensando que eu ia voltar a jogar já. Foi quando o médico falou que eu não poderia mais jogar. E eu estava me sentindo bem. Só que ele falou, Leandro, você não vai jogar mais futebol, você vai pegar para sua casa, mas é o seguinte, tem uma bomba no seu cérebro incontrolável. Se você bater sua cabeça e explodir esse tumor, você pode ter hemorragia cerebral. Ele falou, é difícil, mas você tem 27 anos, você vai viver o resto da sua vida assim. Eu falei, mas nem pelada mais eu posso jogar, não posso jogar nem com os amigos. Se você tomar uma pancada na cabeça, tem o risco. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu falei, eu não vou fazer essa cirurgia, não vou fazer. Começou a falar, serrar crânio, isso. Eu falei, meu Deus, não dá, para mim não dá. Eu, bunda mole para o hospital, para essas coisas, eu falei, tá doido. Nem dentista eu gostava de ir. E aí minha esposa chegou e falou que estava grávida da nossa filha. Aí aquele negócio deu uma força a mais para mim. Falou, caramba, 3º filho sem trabalhar agora. E aí eu fiquei em casa, fiquei 1 semana em casa e via jogo todo dia, jogo de futebol. Todo dia eu ficava olhando futebol, falava, meu Deus do céu, nunca mais eu poder jogar futebol. Não acredito, com 27 anos, não é possível. Aí de um dia para o outro eu falei assim, estava vendo um jogo da Roma ainda. Eu lembro que o nosso time jogou fora de casa, perdeu, o zagueiro que estava jogando no meu lugar estava quebrando a bola. Aí eu falei assim, caramba, vou ter que fazer a cirurgia mesmo? Aí virei para minha esposa e falei assim, eu vou operar. Aí ela olhou assim, como assim você vai operar? Porque ninguém me ajudava. Tu não falava assim, falava para mim, e aí, opera ou não? Não, você que decide. Opera? Não, você que decide. Eu falei para ela, vou operar. Ela, você vai operar? Eu falei, vou operar, vamos embora. Liguei para o médico, falei, doutor, quero fazer a cirurgia. Isso era final de novembro. Aí ele falou, beleza, Leandro, vamos marcar para janeiro, então? Assim você vai para casa, passa o Natal com a família, o Ano Novo, aí você volta e em janeiro a gente opera. Eu falei, doutor, se eu for para casa no Natal e no Ano Novo, eu não volto nunca mais. Eu falei, eu tenho que fazer essa cirurgia semana que vem. Como assim, vamos operar semana que vem? Eu falei, doutor, semana que vem ou nunca mais? Aí ele marcou para depois de 5 dias a minha cirurgia. E entrei no hospital, andando, normal. Eu ainda falei para a enfermeira, falei, você está de prova, hein, que eu estou entrando aqui andando, eu estou bem. É eles que querem me operar. Aí foi assim, foram momentos muito difíceis na minha vida, porque eu lembro que aquele momento quando ela me colocou na maca, eu saindo do quarto, olhando para minha esposa, para o meu pai, para o meu irmão, todo mundo chorando, e passa aquele filme na cabeça, sabe? Porque eu nunca falei para eles que eu me achava o fera, mas dentro de mim eu tinha aquela sensação, sabe?
quando eu estava na maca deitado, indo para o centro cirúrgico, eu falei, meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa, porque eu não sou nada. E eu lembro que quando o médico falou assim, e aí, Leandro, está pronto? Aí eu falei, vamos embora. Eu lembro que eu fechei os olhos, pedi perdão por todos os meus pecados, falei, meu Deus, me perdoa, me ajuda e seja feita a tua vontade. Aí eu lembro que foram 5 horas de cirurgia, 5, 6 horas de cirurgia. Eu lembro quando eu acordei na UTI, e a primeira coisa que eu perguntei era, não tem mais cavernoma? Aí eles falaram, não, Leandro, a cirurgia foi um sucesso, você está bem, e agora é recuperar. Eu falei, beleza, vamos recuperar. Aí o doutor falou, agora levanta o braço e coloca o dedo no nariz. Aí eu fiz assim, ó. Eu falei, que isso, doutor? Ele falou, você está todo descoordenado agora. Eu dei um reset aí no seu cérebro. Aí Aí teve uma palavra que eu aprendi na minha vida, que é superação. Porque quando as coisas estão fora do seu alcance e você tenta e não consegue, aí Deus dá uma força para a gente que a gente não imagina que a gente tem. Porque eu lembro que eu não conseguia amarrar o tênis, mas eu não tinha nem coordenação nos dedos para amarrar o tênis, não conseguia pegar um copo em cima da mesa. E Deus foi ficando muito perto de mim, porque cada dia que passava era uma vitória que eu conseguia. Numa semana eu não conseguia pegar um copo, na outra semana eu conseguia. Eu lembro que na UTI, o médico, quando ele falou para pôr o dedo no nariz, hoje eu consigo, ó, tô bem. Eu lembro quando ele falou para colocar o dedo no nariz, que eu não... Passou longe do nariz o dedo. Eu lembro que eu fiquei os 3 dias na UTI treinando. Falei, Deus me deu uma força, meus irmãos, que os caras olhavam para mim e falavam assim, que isso, cara? O que é que você tem? E isso eu levo até hoje. Meus companheiros lá do Vasco, eles me veem treinando, carrinho. De vez em quando a gente dá uma pancadinha, porque a gente é zagueiro, né? Às vezes a gente pede desculpa depois, mas na hora ali é difícil. Eles falam, que isso, Leandro? Pô, como é que você treina? Eu falo assim, cara, vocês não sabem o que eu passei, por isso que eu treino desse jeito hoje. Deus me deu uma força, que não vinha de mim, vinha de Deus. No outro dia na primeira semana eu não conseguia andar, na segunda eu estava andando. E, sabe, Deus foi me dando uma força incrível. Só que, depois que tudo isso passa, estava bem de novo. Queria voltar a jogar futebol. Era teimoso. Eu lembro que os caras me olhavam assim e falavam, esse cara aí não consegue mais jogar futebol, não. Eu lembro que na cirurgia o médico me deu 10% de chance de risco, né, de morte, e 20% de chance que eu não voltaria mais a jogar futebol. Eu lembro que no começo ficamos muito assustados. Falei, caramba, 10%, 20%. E aí eu lembro que a minha família, junto com o pastor Rodrigo, eles falavam assim, Leandro, você tem 90% de chance de ficar bom. Você tem 80% de chance de voltar a jogar futebol. E essas coisas, assim, sabe, a gente sempre olha para o mais difícil, né? Mas ter pessoas do seu lado que ajudam, sabe, que passam... Eu hoje, assim, quando eu estou perto de uma pessoa, que a pessoa começa a falar só coisa ruim para mim, eu saio de perto. Falo, não quero estar do lado dessa pessoa, não. Televisão mesmo. Tu começa a assistir, assim, eu sei que teve uma época que eu estava assistindo televisão, porque a gente fica em casa, assistindo televisão, eu sei que eu tive todos os sintomas da doença. Eu falei, desliguei a televisão, falei, não, meu Deus do céu, não quero... A gente tem que ter muita sabedoria, sabe? Porque não estou falando que isso ou aquilo que é errado, eu acho que a gente tem que ter sabedoria para escutar a voz de Deus, para saber aquilo que Deus quer. E às vezes a gente fala assim, mas como eu vou escutar a voz de Deus? Se a gente fechar nossos olhos, a gente pensar em Jesus, pensar em Deus, Ele fala com a gente, meus irmãos. Ele fala com a gente. Através de coisas que acontecem, sabe? A gente tiver uma intimidade com Deus ali, orar, ler a Bíblia, Deus vai mostrando o caminho. E tendo pessoas ainda que possam edificar a nossa vida, Deus vai abrindo os caminhos. Então eu queria voltar a jogar. Só que os caras eram muito mais rápidos que eu. Eu lembro várias vezes que eu cheguei em casa chorando, falando para minha esposa, não vou conseguir, não consigo. Eu lembro que depois da minha cirurgia eu tive 6 jogos na Roma.
Nos meus primeiros anos, nos meus 2 primeiros anos, eu joguei acho que 76 jogos. Aí nos últimos 4 eu joguei 6. Então, aquele cara que era um dos titulares do time, não conseguia mais voltar a jogar. E eu na minha cabeça assim, meu Deus, por que? Estou fazendo tudo certo agora. Não vou conseguir voltar a jogar. E eu tinha na minha cabeça que eu conseguiria voltar a jogar. Mas a gente não consegue entender os planos de Deus, meus irmãos. Não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Porque daí estava o pastor Rodrigo lá, que eu falei para vocês. E o pastor Rodrigo se mudou para Roma. E eu lembro que, não sei se aqui alguém já esteve em Roma, na Itália, é um país tem muito ateu. Muito ateu. Eu falei assim, mas tem a igreja lá, esqueci, o Vaticano. Mas tem o Vaticano lá, como assim? Tem muito ateu. Muito ateu. E eu estava naquela cidade ali e não falava de Deus. Eu tinha amigos que eram ateus. Não existe, Deus não existe. Não existe. E aí o pastor Rodrigo se mudou para Roma, a gente começou a fazer um culto na minha casa. Começamos a fazer o culto na minha casa. O pastor Rodrigo, eu tinha o futebol na minha cabeça o tempo todo, eu preciso voltar a jogar, Meu Deus, não é possível, eu não vou voltar a jogar. O pastor Rodrigo falava, meu irmão, olha para trás, meu irmão. Ele, que é um ex-atleta também, ele falou assim, meu irmão, eu não tenho 10% da carreira que você teve até aqui. Você pode voltar a jogar, mas, meu irmão, comece a agradecer a Deus. Ele falava, você é campeão brasileiro, você jogou na seleção brasileira, você é campeão da Libertadores. Meu irmão, olha a carreira que você tem. Comece a ver o que Deus quer para a sua vida. E ali eu comecei a ver que talvez não era da vontade de Deus que eu voltasse mais a jogar ali. Até o último dia eu fui profissional, eu lutei para jogar. Mas os planos de Deus eram outros ali naquela cidade. E começamos a fazer o culto na minha casa. Eu lembro que eu tinha amigos, né, que eram ateus, que... Não, Leandro, tá doido, Jesus não existe, Deus não existe. E eles começaram a ir lá. Começaram a ir em casa. Eram 30 pessoas, passaram a ter 60, 80. Eu sei, meus irmãos, que aqueles ateus, quando você falava para ele, boa noite, ou falava alguma coisa para ele, falava assim, se Deus quiser, graças a Deus. Você vê um ateu falando, graças a Deus, ou se Deus quiser. Ali comecei a ver que Deus tinha me escolhido para ir para aquela cidade, não para se tornar o melhor jogador da Roma, ou para jogar. Deus tinha me escolhido para ir ali, meus irmãos, para levar a palavra para aquele meu amigo lá, para aquele meu amigo que não acreditava em Deus, que ouviu a palavra de Deus, para as meninas que trabalhavam lá em casa, que hoje estão firmes até hoje lá na igreja, que se batizaram. Eu lembro que tiveram, acho que, 7, 8 batismos, né? De um culto que começou lá na minha casa. Que começou lá. Aí você fala assim, mas... Não, meus irmãos, Deus usou a minha vida para acontecer isso. Aí, Deus, eu vejo assim, né, que é interessante, né? Lá do interior de São Paulo, quando eu saí, que eu fui para o Corinthians, eu vejo assim, não era porque eu era melhor que aquele outro, não. Deus usou a minha vida para me fazer chegar até aquela cidade, me permitiu passar por aquilo que eu passei para poder ter aquele culto na minha casa, porque senão não teria culto. Falo para vocês, não teria tido culto. Para aqueles irmãos entregarem a vida para Jesus, para aqueles irmãos poderem conhecer a Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje, porque muitas vezes a gente está tão preocupado com o sucesso nosso, e eu acho que eu sou um cara muito dedicado à minha profissão também. Eu vivo muito a minha profissão. Mas hoje, eu faço aquilo que eu posso, e eu sei que tem coisas mais importantes que aquilo. Tem coisa mais importante de você ter um carro legal. Eu sou um cara, eu gosto de carro. Gosto de carro. Gosto muito de carro, mas o carro, meu coração não está mais no meu carro. Se o carro for embora, meus irmãos, tendo a minha esposa e meus filhos do meu lado, eu estou tranquilo. Então, meus irmãos, eu posso falar isso para vocês, que onde você coloca o seu coração? Porque tudo passa nessa vida. Hoje eu estou com 33 anos, foi em 2014 que eu tive essa doença, e eu posso dizer para vocês que tudo passa nessa vida, tudo é passageiro. É muito legal você que deve ter muitos atletas que não sei se estão começando, mas que
É muito legal você jogar num clube da Europa, você vestir a camisa da seleção, você vencer um título. É muito legal. Mas, meus irmãos, tudo passa. E eu falo para você, não tem preço você olhar para o teu filho e teu filho dizer que te ama. Você está com a sua esposa do seu lado. Essa é a maior riqueza da minha vida. É essa. Porque no momento mais difícil, meus amigos, no momento mais difícil, meus irmãos, eram eles que estavam do meu lado. E eu posso falar isso para você, valoriza a tua família. Valoriza. Porque eu lembro que, lá na Roma, pastor, eu lembro que no meu aniversário eles me chamavam na sala do diretor, eles estouravam champanhe para mim lá. Que eles gostavam tanto de mim. Pô, parabéns, Leandro, você... Eles me deram a número 5, que era do Falcão, sabe? Sabe como eu fui embora da Roma? Pela porta do fundo. Sabe, rescindiram o meu contrato, porque a gente é um produto. A gente é um produto. E as pessoas veem isso na gente. Então, meus irmãos, o recado que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que valorize a tua família. Você pode chegar no auge, eu acho que não é errado isso, é uma bênção você chegar no auge. Mas usa o exemplo que Deus permitiu que acontecesse na minha vida para não acontecer com você. Quando você estiver no auge, glorifica a Deus. Não pensa que você é um super-herói. Não pensa que você está lá, que você é imbatível, que você nunca vai cansar, que você nunca vai... Não, não é assim. É Deus que dá a saúde para a gente. É Deus que dá a força para a gente não é nada. Eu sou prova disso. A gente não é nada. E para eu perceber isso, que a gente não é nada, tive que... Estou com uma cicatriz até hoje na cabeça. Tiveram que abrir o meu crânio para eu poder aprender isso. Agora você, meus irmãos, meu irmão, aprenda com o meu testemunho. Né, pastor? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. É muito difícil estar aqui falando, boca seca, mas é o que eu queria contar isso para vocês. Essa é a minha história, sabe? E Deus tem me abençoado tanto, porque depois de tudo isso que eu passei, como eu falei, saí lá na Roma pela porta dos fundos. Eu lembro que o diretor me chamou na sala e falou, você tem que abrir mão disso, disso, disso. Eu falei, mas peraí, como assim? Não, se você não fizer isso, você vai treinar separado. E depois de tudo isso que eu passei, era um momento que a gente vivia muito triste. Eu lembro que a minha esposa falava assim, amor, eu sonhei que a gente vivia numa cidade cheia de montanha, a gente era muito feliz lá. Aí minha esposa tem uns sonhos que, quando ela fala assim, sonhei com alguma coisa, eu até arrepio. Eu falo, meu Deus do céu. Porque acontece mesmo. Aí eu sei que quando a gente chegou no Rio de Janeiro, que a gente passa aqui na Vila das Américas, a gente olha cheio de montanha do lado, eu falo, meu Deus, Deus falou com você mesmo que a gente ia ser feliz. E a gente vem aqui para o Rio de Janeiro, estou no meu 3º ano aqui no Vasco, sabe? E me sinto assim, eu lembro quando eu cheguei no Vasco, que o Vasco tem aquela fama de um clube desorganizado, disso, sabe? Quando eu cheguei no Vasco, eu entrei aqui, eu falei, é isso que eu quero. Sabe, é um clube que o pessoal lá dentro é como se fosse uma família, todo mundo junto, todo mundo um ajuda o outro. Eu podendo estar ali com tantos jovens jogadores que estão começando, menino de 17, 18 anos, e poder estar ajudando esses meninos também, dando um conselho. Estando aqui hoje falando para vocês também aqui no Rio de Janeiro, nunca pensei na minha vida que um dia eu jogaria no Rio de Janeiro, que eu sou de São Paulo, e estou aqui hoje no Rio de Janeiro podendo dar o meu testemunho para vocês, levar a minha palavra para vocês. Então, depois de tudo isso que eu passei na minha vida, tudo isso que aconteceu comigo, eu posso dizer para Deus que hoje eu sei o porquê tudo isso aconteceu na minha vida. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Pastor, não sei se está bom, mas... Eu uma vez levei meu filho, Gabriel, para fazer um treino no Flamengo. Ele estava numa escolinha. Leva ele lá, levei. Cheguei lá, tinha uns 200 meninos. Aí botou aquela criançada para jogar, entrava um grupo, entrava outro. Aí o cara te dá uma cartela assim e fala assim, ó, foi legal o primeiro dia, tá aqui, ó, marquei o X. Vai trazendo aí. Falei, cara, mas aqui, vocês marcaram 6 horas, eu cheguei aqui 6 horas, o treino começou 7h30. Estou saindo daqui quase 9 horas da noite. Porque não tem horário certo, não. Falei, caramba. Meu filho nem quis voltar. Graças a Deus. Lá na Gávea,
Então, o funil é muito estreito. É muito estreito. Segunda coisa que a gente vê é que quando Deus coloca alguma possibilidade de sucesso na nossa vida, Ele tem um propósito. E se você foge do propósito, é burrice sua. Porque um camarada que está na seleção brasileira, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, está jogando na Roma, tirando onda na Roma, realmente é difícil, Castan. Eu não te culpo, não. Eu acho que ia ficar marrento também. Eu faço uns gols na pelada, já fico meio... É ou não é, Pedrão? Cadê o Pedrão? Eu faço... Mas Deus tinha propósito. Mais uma coisa que a gente aprende nesse testemunho, sabe o que é? É que às vezes você se revolta com a grande oportunidade de você voltar para o seu propósito. Às vezes uma luta da vida, um tumor no cérebro, é Deus falando, cara, te amo tanto, que vou ter que fazer um negócio meio desagradável aí. Vou permitir uma coisa meio esquisita, mas vou te trazer para o teu propósito. E o teu propósito é a tua mulher. Teu propósito é teus filhos. Teu propósito, em primeiro lugar, é comunhão comigo. Porque eu quero te usar. E Castan, a gente não sabe onde isso vai parar. Porque está sendo gravado, vai ser jogado na internet isso. E milhares de pessoas podem se converter. E um dia você vai chegar no céu e vai saber que tem lá um monte de gente que ouviu o teu testemunho e que se encontrou com Jesus. A verdade é essa. A verdade é essa. A gente semeia. Aonde Deus vai levar uma semente, a gente não sabe. Quando eu cheguei aqui, essa igreja reunia numa escola municipal. A gente não tinha dinheiro para nada. A gente vivia de escambo. A gente dava uma bola, dava uma lâmpada na escola municipal em troca de poder reunir naquela escola imunda. Era assim que a gente vivia. Mas Deus tinha propósito. Mais uma coisa que eu queria pontuar é que quando você descobre o teu propósito, ainda que as diversidades venham, você está em paz. Todo mundo sabe que o momento do Vasco da Gama, do clube, é um momento de transição, né? É um momento de transição, né? Teve um presidente que ficou muito tempo, faleceu, uma nova composição, e agora tinha ainda uns salários que estavam atrasados e tudo. Então é um novo momento na reestruturação de um grande clube de futebol que é o Vasco da Gama. E esse processo todo mexe com o atleta. Mexe com o atleta. Mas olha, eu fui almoçar com o Castan e a gente estava lá, eu atrasei um pouquinho e ele tinha que ir para o treino. E a sobremesa estava boa, né, Bruno? A gente estava ali querendo ficar mesmo. Mas ele numa alegria de treinar. E quem segue ele nas redes sociais viu como treinou que nem um cavalo, né? Treinou com a força, sim ou não? Eu ficava impressionado. Que garra, era você e mais um jogador, o Felipe. Você e o Felipe, treinando numa garra, numa disposição, sem saber quando ia voltar o campeonato. Por quê? Porque as dificuldades estão aí, o clube passando por reestruturações, mas tem a esposa, tem os filhos, tem Deus. Tem Deus, tem propósito. E a gente sabe, e ele já teve a oportunidade de sair do Vasco. E ficou por carinho a torcida do Vasco da Gama. A gente sabe que a torcida é meio sem vergonha, né? Se ele entregar um gol amanhã, você sabe como é que é, né? Eu passo por isso sempre, tal. Então já estou acostumado. Mas pensa num cara que está vestindo a camisa e honrando o clube, porque existe uma coisa muito mais forte do que o clube, é o amor que ele tem, o momento que ele vive com a família dele. Eu queria deixar, Castan, com você um texto que eu li ontem, no meio do sermão de ontem, né? Está na internet, você pode entrar no meu canal do YouTube, Josué Valandro Júnior, e ouvir o desafio de todo pai, é o sermão de ontem. E quando Jó, ele recebe o recado que os seus 10 filhos morreram de uma vez só, muita gente xingaria um palavrão, muita gente diria, Deus é injusto,
muita gente tiraria a própria vida. Mas olha o que Jó fez. Diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó é esculacho. Jó é sinistro. Como é que 10 filhos morreram e o cara fala: deixa eu adorar a Deus. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Ele me deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que convicção de que Deus está no controle. Que convicção de que Deus tem propósito na vida de um servo. Ele não entendia por quê, mas que sabedoria divina. E é essa sabedoria, Leandro, eu queria que a Bruna viesse aqui para a gente orar por vocês. Vem cá, Bruna. Afinal de contas, você que entrega as profecias da família, né? Falou, vocês vão jogar lá no Rio de Janeiro, num lugar de montanha, tem um pastor craque lá também. A profecia foi completa. E nós estamos muito gratos a Deus pela vida de vocês. E nós sabemos que hoje Deus está inaugurando um novo tempo na vida de vocês. Um projeto muito mais evangelístico, muito mais profético e muito mais abençoador. Por isso eu queria que a gente ficasse de pé agora. Eu queria que a gente estendesse as mãos sobre o casal, em gratidão por esse testemunho tão forte que eles trouxeram para a gente, e pedindo a Deus que o Senhor dê um ano de vitória, de alegria para essa família, um ano de conquistas no coração e na vida deles, e um ano em que eles sejam um testemunho fiel de Deus para cada pessoa. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela vida do Leandro, da Bruna, dos seus filhos, e nós queremos suplicar no nome de Jesus Cristo, que esse ano seja o melhor ano da vida deles, com pandemia, com loucura, com atraso de pagamento, não importa, que esse ano eles sejam instrumento nas tuas mãos, de uma maneira tão magnífica que seja mais incisivo do que até mesmo a plantação de uma igreja na Itália, na casa deles, como aconteceu. Que a tua glória revista esse casal, que o teu Espírito conduza a cada decisão, que o corpo do Castanho seja blindado de toda lesão, que esse ano seja um ano em que teu servo esteja aos teus pés, que a tua serva esteja aos teus pés, e que a cada conquista, que sejam muitas, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Deus, profetizamos um ano de bênção, e te pedimos que muitas vidas se reconciliem com o Pai, através da vida de Leandro e Bruna, pois é no nome de Jesus que nós nos abençoamos. Amém e amém. Uma salva de palmas aí.